E aí é o seguinte, cara, eu queria começar, assim, eu tenho uma coisa, assim, só para te dar um panorama. Eu sou professor de adolescentes, e eu tenho, claro, na minha cabeça que é só a educação que resolve as coisas. Né? E Com dure o tempo certeza. que for, é nisso que a gente tem que investir, é nessas coisas que a gente tem que apostar. E eu sempre associo educação à cultura. Então, o nosso programa tem uma carga cultural bastante forte, por conta das coisas que eu gosto, das influências que a gente tem e tal. Então, assim, eu queria começar o papo cultural, assim, perguntando para você assim, quais foram as suas influências assim musicais, de cultura? O que você ouvia? O que moldou assim o Caio que existe hoje? Qual que é o pano de fundo cultural que te moveu e que talvez te mova ainda hoje? Começando com o musical, as minhas primeiras influências começaram no final dos anos 50 e início dos anos 60. E com Que só tinha tudo, coisa boa. só tinha coisa muito boa. E aí, no meio dos anos 60, como a maioria das pessoas no mundo inteiro, eu fui profundamente afetado pelos Beatles, depois pelos Rolling Stones, e os Beatles continuam a fazer parte da minha discografia, das minhas preferências. Você E ouve aí, ainda hoje? Ouve ainda hoje Beatles? Com ouço regularidade? diariamente. Não só eu, mas eu tenho filho de quase 50 anos, 48 anos, que é cantor de ópera do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Que maravilha. já há 25 anos. Todos eles tocam, cantam e os Beatles estão presentes em tudo. E aí eu vim com todo aquele pessoal que até hoje me enternece muito a alma, né? James Taylor, com aquela leveza, aquela doçura, tudo aquilo que fez parte do arcabouço musical e cultural dos anos 60, dos anos 70, dos festivais da canção no Brasil. Então, desde esses que, graças a Deus, ainda vivem hoje, como meu quase primo Caetano, porque eu sou primo da Paula Lavigne, Sim. somos Legal. primos e queridos e amigos. Então, eu recebi todas essas influências, aprendi, aproveitei, me deleitei em todas elas, isso do ponto de vista da musicalidade. E fui acrescentando coisas novas, porque tenho neta já de 24 anos, que toca, que canta, que compõe, que fotografa, que trabalha com arte de um modo geral. Todos os meus filhos são ultra musicais. Nossa família, todo mundo toca piano, toca violão, toca flauta, toca alguma coisa. É como a sua família também, extremamente musical. E eu nunca me deixei aprisionar pelo elemento de natureza apenas musicalmente religiosa. Sim. Eu tenho os meus gostos musicais de natureza spiritual e gospel, e isso, aquilo outro, mas eu sou muito exigente. Não é qualquer coisa que eu ponho para dentro, não. Então, Eu tô rindo porque eu também sou assim. tenho... Não é qualquer coisa que eu vou... não, isso aqui não, deixa pra lá. Então, ouço pouco, inclusive, por isso. Porque senão a gente fica escutando sempre os mesmos. Né? Porque a gente falou aqui na Silvia e na Cíntia que nem são conhecidas do grande mercado. É verdade. Mas são talvez alguns dos tesouros mais preciosos, vocais e musicais. Verdade. Que são minhas filhas, moraram na minha casa, trabalharam comigo, são meus amores, me chamam de pai até o dia de hoje. Então, muita gente, eu fui muito amigo no meio cristão do Sérgio Pimenta, isso aí que cresceu comigo. Nós tínhamos a mesma idade, ele morreu muito jovem, mas nós nos conhecemos com 4 anos de idade em Manaus. Meu Deus, é verdade. Em Manaus, o pai dele era major do Exército. Verdade. E ele cresceu em Manaus. Nós jogávamos bola na rua, brincávamos em casa, passávamos os sábados e os domingos juntos, até ele morrer. Aquilo foi um meteoro, assim. O Sérgio Pimenta foi um negócio assim...
uma coisa de eclipse, né? Que acontece uma vez e aí... Eu, quando falo dele, me dá vontade de chorar, de tanta saudade que eu tenho do Pimenta. Ele morreu antes dos 50, né? Bem antes. Ele né? morreu em 1986. Ainda jovem, novo, né? forte, oficial do Exército, musculoso, corredor, inteligente, compositor, um cristão sensível, um ser humano generoso. Foi humanamente falando, assim, a gente sabe que não há desperdício nas realidades que acontecem em Deus, mas do ponto de vista da cronologia histórica, Sim. ele foi muito breve, mas não foi um meteoro. A luz dele está viajando aí e atravessando universos e universos. E aí, Guilherme Kerr, aí depois vieram os grupos todos que surgiram, Sérgio Camargo, Jorge Camargo, e uma quantidade enorme de outros que até hoje são meus amigos e têm a minha apreciação total, tanto no mundo cristão como fora, e eu não faço nenhuma diferença. Eu sou capaz de ouvir qualquer música não cristã com o mesmo espírito e atitude devocional que eu ouço uma música explicitamente cristã. Eu aprecio a boa música, a boa letra, a boa inspiração, a boa poesia e, sobretudo, a expressão de humanidade revelada na música. Não me preocupo com acertos teológicos, doutrinários. Eu gosto de ver o debulhamento da alma humana. E aí eu aprecio uma quantidade imensa de pessoas, o Gil. Eu tive grandes inspirações devocionais com o Milton Nascimento, com as cantoras femininas de beleza vocal extraordinária, todas elas. É um panteão de riqueza grande, enorme, não é? E fora da música eu tive inspirações de todos os lados. Assim, boa parte do pessoal que está ali atrás no teu painel, muitos deles me inspiraram enormemente. Do Pelé no futebol, porque eu quase fui jogador de futebol profissional. Ah, é? Também? É. Eu fui muita coisa. Bola direito, então... eu era considerado um craque. O Gerson, que era meia esquerda do Botafogo e terminou a carreira no São Paulo, foi, para mim, um dos melhores armadores de todos os tempos do futebol brasileiro, com aquela canhotinha de ouro. A noiva dele morava na rua que eu morava. E ele me via ali com uma habilidade monstruosa. Para minha época, eu era um bruxinho da bola, da habilidade. Jogava futebol de salão, futebol de areia, futebol de várzea, futebol de campo, futebol de calçada, futebol de qualquer coisa. Me dava bem em tudo, chamado para tudo. Jogava só com adultos. Aí sofri um acidente na perna esquerda, arrebentou meu menisco. Meu pai me levou para o Lídio Toledo, o tratamento era lento, eu fiquei quase um ano me recuperando. No meio do processo, eu descobri o jiu-jitsu e a família Gracie. E isso aí, o quê? Década de? Foi final da década de 60, início dos anos 70. Tá. Aí me internei com os Gracie, fui levado pelo Arthur Vigílio Neto, ex-senador da República por muitos anos, meu amigão até o dia de hoje, que tem quarto, quinto dan de que também de é manauara, né? Também manauaríssimo. Meu avô foi amicíssimo do avô dele, meu pai era amigão do pai dele e eu me tornei amigo dele até o dia de hoje. A gente conversa com regularidade, somos íntimos e temos os nossos segredos de juventude incompartilháveis. Isso é bom, isso é bom, né?